Em nome de Jesus Cristo, ó Deus amado, te peço, Pai querido, confio na tua vitória. Meu Pai querido, ensina nós a falar sobre a tua palavra, Senhor. Nós não sabemos nada, mas é o Senhor que nos orienta. É teu Espírito Santo que fala conosco, meu Pai. Meu Pai, fala no meu coração para me transmitir para a tua igreja a tua palavra, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém, amém, Jesus. Queridos irmãos, antes de entrar na palavra aqui, os irmãos já fez a oferta? Já pediu a oferta? Os irmãos que trouxeram a oferta, trouxeram o dízimo para estar abençoando a casa de Deus, pagando aluguel, pagando as contas de água, de luz, né? E vou estar convidando os pregadores para vir ajudar nós também aqui, porque todo dia você comer arroz e feijão, acaba enjoando, é verdade ou não é? Tem vezes que você quer comer um bife, né? Quer comer uma salada, quer comer algo diferente, e às vezes a oferta que você dá é para nós pagar a passagem do pregador, porque às vezes ele vem de Uber, e às vezes ele vem de ônibus, a maioria das vezes ele vem de Uber, e a igreja, ela ajuda essas pessoas a vir para pregar a palavra. Você que pode ajudar a obra de Deus, ajuda no carinho, porque o Senhor, Ele tem muito mais para te dar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero já cantar um louvor, você que trouxe oferta, oferte com alegria, cantando assim: quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, e Deus é muito amar, e o Senhor é muito amar. Você que pode, fica sobre os seus pés e abre comigo a santa, inerrante, infalível palavra de Deus, no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, e versículo 1 em diante. Livro do profeta Jeremias, capítulo 18, versículo 1 em diante. A epígrafe do texto fala o vaso do oleiro. Texto bastante pregado, mas se você ouvisse a mensagem 1000 vezes, né? 1000 vezes o Senhor fala de forma diferente, né, pastor? Glória a Deus. Quem achou da glória a Deus? Tem muitos irmãos procurando. Fica depois de Isaías e Jeremias. Amém? Glória a Deus. Está escrito assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou em si na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos do oleiro a fazer. Então veio em mim a palavra do Senhor, dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra o reino, para arrancar, para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual falar se converter de sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Fala assim: Senhor Jesus, fala comigo. Assenta, desocupa as mãos e pode glorificar e seguir a glória. Ela está no nosso meio.
Queridos irmãos, quando nós olhamos no véu testamentário, principalmente nos livros dos profetas, a gente vai observar que os profetas eles sentiam na pele o que Deus queria dizer para as nações, para o povo que estava em rebeldia contra Deus. Observa, meus irmãos, Jeremias, ele passou por um momento tão caótico na sua vida que ele pensou em desistir, né? Ele falou assim: se minha boca, ele falou assim: se meus olhos tornassem fonte, minha cabeça uma água, eu choraria de noite pelos mortos do meu povo. Ao mesmo tempo que ele falou isso, ele falou assim: Senhor, a tua palavra não passa de vergonha nos meus lábios, porque toda vez que eu vou pregar a tua palavra, eles zombam de mim, eles riem de mim. Eu estou pensando em parar, mas toda vez que eu penso em parar, a tua palavra queima nos meus ossos e arde no meu coração. O profeta Isaías, precisamente, a Bíblia vai dizer que ele andou 2 ou 3 anos pelado, não foi? Representando a vergonha que Deus sentia, que Deus estava sentindo sobre aquele povo, que tirou lá do Egito, que prometeu a terra que manda leite e mel, mas o povo, quando chega lá, o povo começou a adorar outros deuses, Deus que tem boca, mas não fala, que tem olhos, mas não vê, e que tem braço, mas não salva. Observa o profeta Oséias. O profeta Oséias, Deus falou que ia dar para ele uma escolhida, uma noiva, uma esposa para ele. Imagina a alegria daquele profeta. Mas quando Deus fala com ele, para ele ir lá na casa de prostituição e pegar uma mulher prostituta e casar com ela, imagina, meus irmãos, o semblante do profeta. Aquilo ali Deus estava mostrando que mesmo o povo pecando, mesmo o povo desviando, mesmo o povo saindo do centro da vontade de Deus, Deus estava de braços abertos, esperando o povo vir novamente. É assim que Deus faz. O povo de Deus falou assim: olha, você era uma virgem, eu te amei, eu te amo, eu tirei você de lá, mas quando chegou em outras terras, você casou com outros homens, espiritualmente falando, você começou a adorar outros deuses. Mesmo assim, meus irmãos, Deus não desiste da gente. A Bíblia vai dizer que Deus usa Isaías para punir o povo, para falar com o povo, para o povo se arrepender. A nação de Israel foi levada cativo pelos assírios. A nação de Judá ainda era esperança. A história vai dizer na Bíblia que o rei Manassés, manda serrar Isaías no meio para tentar calar a voz de Deus. E nós sabemos que a voz de Deus ninguém cala, porque a Bíblia vai dizer que antes que houvesse dia, o Senhor é, e ninguém pode escapar da tua mão. Operando o Senhor, ninguém pode morrer. Aleluia! A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Deus precisava de uma voz profética. E Deus vai aonde agora? Deus vai na cidade de Anatote, a uma cidade perto de Jerusalém. E Jesus e o nosso Deus, melhor dizendo, ele chega naquela cidade, ele vai encontrar um jovem de 16 para 17 anos de idade, ainda muito novo. E Deus já chega falando com ele: olha, antes de você entrar na barriga da tua mãe, antes de você vir, antes de você nascer, eu já te escolhi como profeta. E se você for olhar aquele jovem, ele estava estudando para ser o quê? Para ser sacerdote. Mas Deus chama ele como profeta. Ele olha e fala assim: Senhor, eu não passo de uma criança. Na verdade ele estava com medo de acontecer a mesma coisa que aconteceu com Isaías. E se você for observar Jeremias, meus irmãos, ele começou a profetizar no ano em que o rei Josias, ele reinava em Jerusalém. E se você for observar quem que era Josias, Josias era um rei, segundo o coração de Deus, como um Davi seu pai, como Ezequias, como Josafá. A Bíblia vai dizer que eles quebram o alto, do alto até embaixo, dos bosques, de que o povo adorava Deus pagão. Ele traz alegria para dentro de Jerusalém.
ele mata dentro da sua fazenda mais de 1000 boi, mais de 7.000 ovelhas, trazendo alegria da Páscoa para dentro de Jerusalém, coisas que nenhum rei fez como ele fez. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o povo que estava lá, o pai de Jeremias, o sacerdote Ilquias, achou o livro da lei que tinha sido perdido dentro do templo. Imagina, meus irmãos, a igreja perder a palavra dentro da igreja. É a mesma coisa, eles perderam o livro da lei dentro do templo. E quando ele acha, o que acontece? Entrega para o rei Josias. Quando o rei Josias escuta aquilo, a Bíblia vai dizer que ele rasga a sua roupa. Ele se humilha e falou assim: adoramos Deus do jeito errado. Por isso que veio o tamanho do mal sobre Jerusalém. Ele convoca todo o povo, ele faz uma reunião, ele consagra os sacerdotes, os profetas, ele faz uma consagração. Aquilo chamou a atenção de Deus, ao ponto de Deus usar a profetisa Uda e falar com ele assim: olha, Deus vai trazer o mal para dentro dessa cidade, mas não vai ser nos seus dias, porque Deus contemplou a sinceridade no teu coração. Deus contemplou a tua sinceridade. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jeremias viu isso tudo. E Jeremias, ele falou assim: Senhor, no passo de uma criança. E Deus começa a mostrar visões para ele. Deus, ele mostra para ele uma panela de pressão virada para o lado da banda do norte, mostrando que vinha a vingança de Deus, o juízo de Deus ia vir de lá. Deus mostra para ele uma vara de amendoeira. E Deus pergunta a Jeremias: o que você vê, Jeremias? Ele falou assim: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. Deus fala assim: viste bem, porque eu velo para cumprir toda a minha palavra. O inimigo pode falar o que for, Satanás pode falar o que for, mas Deus, ele vela para cumprir a promessa da sua vida, em nome de Jesus. Mas a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que agora no capítulo 18, se você for ler, observar, Josias não é mais vivo. Quem está reinando agora é o rei pagão. E Deus, ele dá uma ordem para Jeremias. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, foi a palavra de Deus que foi de encontro a ele: levanta-te e desce a casa do oleiro. Observa para você ver. Deus, primeira coisa, o que ele manda Jeremias fazer? Levantar. Porque levantar, meus irmãos, é posição que Deus quer de mim e de você. Eu não falo de sentar no âmbito, que nós estamos sentados aí ouvindo a palavra, sentados na nossa casa, não. É no âmbito espiritual. Levanta. Porque tem muitas pessoas que às vezes estão prostradas, não conseguem orar, não conseguem jejuar. E Deus, ele fala para o profeta: levanta-te. Porque quando Deus manda a pessoa levantar, porque Deus quer honrar ela. E como que Deus vai honrar a pessoa? A pessoa, quando levanta, Deus manda ela descer. Olha para você ver como é que Deus, ele exalta a gente. Enquanto mais você desce, mais Deus, ele te exalta. Levanta mais no homem é diferente. Levanta mais no homem. Você levantar, você ser um pastor, você ser um homem de renome, que todo mundo te conhece, isso aí é a glória do homem. Mas a glória de Deus é diferente. Enquanto mais humilde você for, enquanto mais você descer, enquanto mais você humilhar, Deus, ele vai te exaltar. Deus, ele vai te honrar. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele obedeceu. Porque às vezes Deus manda a gente fazer algo e a gente desobedece à voz de Deus. E às vezes a cobrança vem no meio da nossa família, Às vezes nós não entendemos por que nós estamos passando tanta luta. Por causa de quê? Por causa da desobediência. Às vezes a gente fala assim: não, a gente está passando por tanta luta. Às vezes Deus está provando, mas às vezes é por causa da desobediência. Há dois tipos de provação: a provação da desobediência e
É uma aprovação que Deus está te aprovando para depois te aprovar, para depois te honrar. E a Bíblia vai dizer que ele desceu. E quando eu estava conversando com o irmão ali, glória a Deus, nós entendemos, meus irmãos, que esse trabalho era um trabalho milenar, que se passava de pai para filho. É a mesma coisa com o trabalho de um perfumista, né? O pai é um perfumista, o filho vai ser o quê? Um perfumista, né? O pai é um oleiro, o filho vai ser um oleiro. O que o oleiro fazia? Ele fazia o vaso. Mas qual a matéria-prima para ele fazer o vaso? A argila, o barro. Observa, meus irmãos, que Jeremias sabia o que o oleiro fazia, mas ele não desobedeceu à voz de Deus. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que descer lá só observar. Porque tem momento que você vai para um lugar, mesmo você sendo profeta, mesmo você sendo mulher de Deus, homem de Deus, você tem que ir lá só para observar e deixar Deus falar com você. Porque tem momento que a gente quer falar e a gente não quer escutar. A Bíblia vai dizer que Jeremias desceu para escutar a voz de Deus. E quando ele desceu lá, ele viu o oleiro, ele sentado na sua postura, naquele banco, pedalando as pedaleiras e a roda girando. E outros oleiros, que ele ficava em pé, e também tinha um pedal que ele pisava assim, naquele pedal, e a roda ia girando. E quando a roda ia girando, o talento que Deus deu para o oleiro, ele colocava ali aquela massa, aquela argila, naquela roda, e ele começava a trabalhar, ele começava a fazer aquele vaso. E observa que o vaso não é feito de fora para dentro, ele é feito de dentro para fora. O oleiro coloca a mão lá dentro, vai jogando água e vai modelando até o vaso ficar pronto. É verdade ou não é? Porque, meus irmãos, porque nós somos vasos na mão de Deus. E às vezes, meus irmãos, nós precisamos de quê? De ser modelado pela mão do oleiro. E se você for olhar um trabalho do oleiro, antigamente em Israel, o oleiro ele descia até um lugar úmido, um rio ou um riacho, né? Aonde a terra está fofa, você põe a mão ali, você sente que tem uma argila. A argila é diferente. Ele pegava aquela argila, colocava um carrinho de mão, levava lá para a sua casa. E quando chegava na casa dele, a primeira coisa que ele fazia, o que era? Era lavar, né? Era lavar aquela argila, aquela massa, tirar toda a impureza, tirar todo o galho, toda a areia. Ele começava a lavar aquilo ali. O primeiro processo do Espírito Santo na minha vida e na sua vida é nos lavar. É tirar toda a impureza. É tirar tudo aquilo que Deus não agrada. Talvez tenha algo na minha vida, talvez tenha algo na tua vida que está precisando ser tirado. Está precisando que Deus lapida, que Deus tira. E nós temos que passar no rio de Deus. A água de Deus é a palavra, ela que nos limpa. E quando a palavra de Deus te limpar, pode levantar a Deus. Depois, o segundo processo, o que ele fazia? Eu acredito que ele colocava ali e começava a pisar em cima daquela argila, até a massa ficar homogênea, até a massa ficar mole, ficar num ponto. Ele começava a pisar naquela massa. Talvez tenha muitas pessoas aqui que estão passando, meus irmãos, nesse processo de ser amassado. Você não entende porque você está passando por tanta luta. Você não entende porque você está passando por tanta peleja. O seu filho não obedece, o seu marido às vezes está brigando com você por causa de coisas à toa, a sua esposa às vezes não entende você, qualquer coisinha, quer jogar panela, quer brigar, e às vezes você não entende o trabalhar de Deus. Deus está te amassando, Deus está forjando o seu caráter, para quê? Para você ser mais humilde. Porque, meus irmãos, a Bíblia vai dizer que a mulher é o vaso mais frágil, é verdade ou não é? A mulher é o vaso mais frágil. Então, tem coisa, mesmo o homem, ele estando no direito, ele estando certo, tem vezes que o homem tem que ceder, deixar a mulher falar, gritar, né? E depois, quando estiver tudo tranquilo, o que ele faz? No outro dia ele chega e conversa com ela, quando ela estiver tranquilo, porque duas pessoas nervosas não dá nada certo.
Por que tem muito casamento destruído? Porque às vezes, meus irmãos, uma pessoa não sabe calar para a outra falar. As duas querem falar junto. E acaba, meus irmãos, aquilo despertando a ira com um pouco que não. O cara está virando a mão na cara da mulher, a mulher está virando a mão na cara do homem. Daqui a pouco o homem está lá atrás das grades, lendo Maria da Penha. Por quê? Por falta de sabedoria. E nós cristãos, nós temos que ter sabedoria, meus irmãos. Nós temos que ter mais sabedoria do que o mundo aí fora. O mundo aí fora, meus irmãos, eles não estão perdendo, não. Eles estão ganhando. A Bíblia vai dizer que os filhos das trevas é mais prudente que o filho da luz. Eles pensam antes de falar. E às vezes nós cristãos falamos na hora da ira. Falamos palavras que às vezes agradam a Deus. É verdade ou não é? Então você observa, meus irmãos, que o segundo processo, o que ele fazia? Ele amassava, ele pisava naquela argila, até aquela massa ficar pronta. E quando aquela massa ficava pronta, o que o oleiro fazia? Ele colocava em cima da roda ali. E com o talento que Deus deu para ele pisava, né, naquele acelerador, né, no pedal, né, a roda ia girando, ele ia, colocava a mão e ia modelando aquele vaso. Mas a Bíblia vai dizer aqui que o vaso quebrou na mão do oleiro. Se for oleiro terreno, o que ele faz? Ele pega aquele vaso e joga fora. Não presta para ele. Mas o oleiro divino não. Se você está quebrado, ele pega você e faz de novo. Porque na mão do oleiro, tem pessoas que falam assim: olha, pau que nasce torto e morre torto. É mentira. Até no dia que cai na mão do oleiro. No dia que cai na mão do oleiro, ele muda. No dia que cai na mão do oleiro, ele transforma. Observa, meus irmãos, que o vaso quebra na mão do oleiro. O oleiro pega aqueles cacos novamente e faz outro vaso. Às vezes, meus irmãos, por causa de coisas bobas, ao invés de nós perdoar o irmão, nós queremos jogar o irmão fora. Nós queremos tirar o nosso irmão da nossa agenda. Às vezes o irmão tropeçou ali, em vez de nós reunir e falar: irmão, vamos orar para aquela irmã que ela tropeçou ali, ela teve uma falha, aquele irmão teve uma falha. Nós reunimos para quê? Para falar mal do irmão, para falar mal da irmã. É verdade, não é? E Deus quer isso, Deus não quer isso, não. Vamos reunir para nós orar em favor daquela irmã que tropeçou, para nós orar em favor daquele irmão que tropeçou. Porque ele está de Deus, a Bíblia vai dizer que o oleiro, a história, melhor dizendo, se você for olhar aqui, o oleiro, ele pega aquele vaso e ele coloca aquele vaso, depois que ele faz aquele vaso, vários vasos, que está pronto, ele pega um pano e coloca um pano naquele vaso e deixa aquele vaso de lado, até ele pegar uma sustentabilidade, porque o vaso ainda está fraco. É verdade ou não é? Talvez, meus irmãos, tem pessoas dentro da igreja que está sendo deixado de lado, ainda não tem oportunidade para pregar, ainda o pastor ainda não viu ele, às vezes ele tem palavra, tem unção. É verdade ou não é? Às vezes ele está passando por um momento de ser deixado de lado, porque Deus ele está fazendo esse processo. O processo do oleiro é desse jeito. Eu estava conversando com o irmão ali, o irmão ele falou sobre Paulo, e quando ele falou sobre Paulo, logo eu lembrei. Paulo, a Bíblia vai dizer que quando ele estava no caminho de Damasco, ele pegou carta para perseguir os irmãos, ele cai do cavalo, né? Ele cai do animal. As pessoas pegaram ele e levaram na casa de quem? De Judas. Deus chegou e falou com Ananias assim: vá lá na rua chamada direita, tem um homem lá chamado Saulo, coloca a mão sobre a cabeça dele, olha para ele. O que Ananias falou? Senhor, muito eu tenho visto falar desse homem. Esse homem não presta. Ele persegue a sua igreja, ele faz isso, ele faz aquilo. O que Deus falou? Para mim ele é vaso escolhido. Quer dizer o quê? Pegaram ele, Ananias foi lá, colocou a mão, ele foi batizado com o Espírito Santo, ele ficou 3 dias orando, levou lá em Jerusalém. Lá em Jerusalém os apóstolos ficou com o pé atrás, não quis muito ele ali, ele ficou bastante tempo fora. Eu não sei quanto tempo que ele ficou fora. Ele ficou uns 12, 13 anos fora, não foi? Ele ficou bastante tempo fora. Quer dizer o que? Ele passou no processo de ser deixado de lado. Você está entendendo? Até Deus honrar ele. Outra pessoa também que eu vejo que passou no processo de ser deixado de lado
Davi, o profeta, foi lá, colocou a mão, né, derramou o azeite sobre a vida dele, sobre a cabeça dele, ele foi ungido rei, mas ele passou no processo de 13, 14 anos, até sentar no trono, porque ele não queria tocar naquele homem, porque ele sabia que o momento era de Deus, não o momento dele. Ele passou no processo de ser deixado de lado. Outra pessoa também que eu vejo que passou no processo de ser deixado de lado é José. José, meus irmãos, era o filho queridinho de Jacó. Ele chegava lá e falava: ó pai, Benjamim é mais novo, né? O outro lá na Fitali, Zebulon, ele falava: ó, ele está dando mal, ele está fazendo coisa errada. A Bíblia fala que ele dava má notícia, né, para o pai dele. E ele começou a sonhar. E quando ele começa a sonhar, a inveja tomou conta do coração dos irmãos dele. Ele falou: eu vi o meu feixe em pé, os feixes seus encurvando diante de mim. Eu vi o sol, a lua e as estrelas se curvando diante de mim. O pai dele falou assim: você está falando que eu e sua mãe vai se curvar diante de ti? A Bíblia vai dizer que Jacó, como ele entendia de visão também de sonho, ele guardou aquilo consigo. E por causa daquilo ele foi vendido lá para a caravana dos ismaelitas, né, lá no Egito. E quando ele foi lá para o Egito, ele foi na casa de Potifar, foi acusado de assédio sexual. Ele passou na cadeia, decifrou 2 sonhos lá, né, interpretou 2 sonhos de 2 pessoas que estavam, um morreu enfocado, o outro Deus honrou, até que chegou o momento certo de Deus honrar ele. Sabe o que eu quero te dizer? Talvez você está passando esse processo. Tanta revelação que eu recebi, eu dou o dízimo na igreja, eu faço a obra, eu prego aqui, prego ali, minha vida nunca que muda. Você está passando por um processo, ser deixado de lado. No momento certo, na hora certa, Deus vai te honrar. E Deus honra na hora. Deus honra hoje. É só Deus você. E depois que o vaso estava pronto, o que o oleiro fazia? O oleiro, ele pegava aquele vaso e levava para a fornalha, acesa não sei quantos graus, colocava dentro daquela fornalha o vaso, até o vaso, né, sair cozido. Mas tinha vaso que não aguentava, tinha vaso que trincava, e tinha vaso que saía perfeito. Que oleiro esperto ele fazia? O vaso imperfeito, que estava trincado, ele colocava de lado. O outro vaso, que estava perfeito, ele colocava do outro lado. O vaso que estava imperfeito, eu acredito que ele pegava alguma massa, alguma cola e colava ali aquela trinca e pintava aquele vaso. Aquele vaso servia para quê? Servia para nada, só para colocar planta, né? Para colocar terra. Não servia para nada. Mas o vaso, meus irmãos, perfeito, o que ele era cheio? Ele era cheio de, como é que é o nome, irmão? Como é que é o nome? Fala o nome. Shemen, Kedusha, como é que é? Quer dizer, cheio de azeite, a palavra hebraica. Porque o vaso perfeito, ele não vazava porque não tinha trinca. Colocava azeite, colocava água e colocava vinho. Porque é servido nas dos grandes reis, vinho. Água também. Antigamente Israel tinha que cavar poços e poços para achar água. Então, a água, o vinho, o azeite, colocava dentro daqueles vasos. E quando o comprador ia lá na casa do oleiro comprar o vaso, ele ia comprar o vaso imperfeito, cheio de trinca, mesmo tendo pintado ali, não. Ele ia comprar o vaso perfeito. Até que veio Jesus. Jesus, ele veio lá de cima. Falou: pai, eu descerei lá. E quando ele desceu aqui, ele foi lá na casa do oleiro. Ele comprou o vaso perfeito? Não. Ele comprou o vaso imperfeito, cheio de trinca, que ninguém dava nada, que era ele, que era você. Hoje nós somos vaso perfeito, porque Ele nos modelou, Ele quebrou nós, e Deus nos modelou. Eu fiz esse rodeio todo só para você entender, meus irmãos, o que Deus estava achando, o que Deus estava pensando, e a oportunidade que Deus estava dando para o povo de Israel, para o povo de Judá.
O povo de Judá, meus irmãos, já era esperança. Por quê? Porque de Judá viria a descendência de Davi. Viria, quem que era a descendência de Davi? O Messias, Jesus Cristo. O que Isaías falou? Do tronco de Jessé nascerá um rebento. Toda vez que as pessoas tentaram matar os judeus, não conseguia. Olha Hitler que você vê. Matou 6 milhões de judeus, mas sempre preservou, foi preservado uma linhagem. É ou não é? Você vai ver aí, meus irmãos, quando na época de Esté, né, como é que é o nome dele? Amã tentou matar os judeus todos, mas o que ele fez? Ele fez um jejum Andoqueu, mas Esté fez um jejum de 3 dias. Deus foi sempre guardando a linhagem de Judá, até vir Jesus. Jesus veio da linhagem de Judá. Por isso que quando Jacó, antes dele morrer, ele abençoou seus filhos. Quando ele vai abençoar a descendência de Judá, ele fala assim: você é um leãozinho, você deita, você levanta como um leão, os seus irmãos te adorarão. Quer dizer o quê? Verbaliza pela primeira vez o leão da tribo de Judá. Ele está no meio da igreja, ele está no meio da sua casa, ele conhece o que você precisa, ele conhece o que você necessita. Talvez a pessoa está do seu lado, ela sabe que você precisa daquilo e não te ajuda. Tem pessoas, meus irmãos, que sabem que às vezes alguém está precisando de uma ajuda ali, não tem coragem de colocar a mão no bolso, a mão dele parece um escorpião, até na hora de dar a oferta ele fica colocando a mão no bolso assim, ó, olhando as moedas menores, de 10 centavos, 50 centavos, né? Quando vê que a moeda maior, ele não tem coragem de dar a moeda de R$1, parece que ele tem um escorpião dentro do bolso, ele vai olhando ali, ele não consegue ajudar a obra de Deus. Quando ele vai dar uma oferta de R$10, o coração dele fica pesado, ele fica triste. Quando ele vai ajudar um irmão que às vezes vem pregar na igreja, né? A pessoa fica triste: não, vou dar aquele irmão R$20, vou dar aquele irmão R$30. Você vê que o irmão saiu lá da casa dele, pegou o Uber, né? Gastou o tempo dele para chegar para fazer a obra de Deus, e às vezes o irmão tem que tirar o dinheiro do bolso dele para pagar o Uber para chegar até na sua casa. Tem pessoa que não ajuda a obra de Deus. Meus irmãos, Deus estava ensinando o povo a ter o que? Empatia, misericórdia. O que é misericórdia? É uma palavra latim. É uma pessoa miserável, Deus colocando coração, Deus colocando o coração no lugar daquela pessoa miserável. Só Deus que pode fazer isso. As pessoas estão do seu lado, não te ajudam, né? Não estou falando todos, não. A pessoa precisa ver que você está precisando, tem coragem de te ajudar. Às vezes o irmão está precisando de uma blusa, às vezes a irmã está precisando de uma saia, ela tem 10 saias ali, ó. As 10 saias chegam até a mofar, ela não tem coragem de ajudar a irmã que está precisando. É desse jeito, meus irmãos, nós temos que mudar, nós somos cristãos. A Bíblia vai dizer lá em Atos que eles dividiam, eles vendiam as coisas e davam aos necessitados, eles tinham tudo em comum com o outro. Ao você ver, quando eles estavam no cenáculo orando, a Bíblia vai dizer que 10 dias se passaram, desceu o Espírito Santo desce quando a igreja é unida. Se a igreja for desunida, tiver desunião, o Espírito Santo não desce, não adianta que não desce. O Espírito Santo desce aonde a igreja é unida. Essa igreja aqui é a igreja que vai para lá. Glória a Deus. E Jesus pegou, o nosso Deus pegou e falou com o povo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro ou casa de Israel, diz o Senhor. Esse como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra o reino, para arrancar, e para derrubar e para destruir, se até nação, porém, contra a qual falar e converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Observa, meus irmãos, o filho de Oded. Ele chega perto de Asa, chega perto de todo Judá e Benjamim, e fala assim: ó, se você buscar o Senhor, Ele será achado de ti, mas se você esquecer, Ele também te esquecerá. Você quer que Deus Ele peleje ao seu favor? Nem que seja 5 minutos, 10 minutos, quando você levantar da sua cama e quando você deitar, comece a agradecer a Deus. Comece a orar, comece a buscar. Porque as pessoas acham que a oração, meus irmãos,
é só aquela mesma palavra repetida, não. Oração, intimidade com Deus. Hoje em dia, meus irmãos, a oração está parecendo reza, é verdade ou não é? As pessoas, irmão, aquela irmã nem precisa de oração, nem está com enfermidade. Oh, meu Deus, abençoa essa irmã, cura ela, essa irmã aqui está precisando da porta aberta. Oh, meu Deus, abençoa essa irmã. A mesma palavra não muda a oração, não. E a oração é que é uma intimidade. Deus, ele estava falando com os discípulos, Jesus, para falar com o Pai assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Quer dizer o quê? Ele estava mostrando uma intimidade com o Pai. Quando o filho quer algo com o pai, o que ele faz? Ele começa a adular o pai, ele fala que o pai está bonito, né? Ele vai lá, pega água para o pai, pega o prato de comida, dá o pai ali. Às vezes o pai está deitado ali. Meu filho mesmo, quando eu chego do serviço, ele pega um pente e começa a pentear meu cabelo. Eu trabalho de 11 às 6, rapidinho eu durmo. No dia que ele não vai na escola, porque ele estuda também, e quando ele chega de tarde, né? Quer dizer o quê? Quando o filho, ele começa a dar atenção para o pai ajuda, o pai abençoa. A nação de Israel, meus irmãos, estava desse jeito. A nação de Israel não estava dando atenção a Deus, ao ponto de Isaías fala assim, Isaías 1, que falam sobre um animal que não tem a sua faculdade mental. Ele sabia quem era o seu dono, sabia quem era o dono da sua manjedoura, e o povo que tinha faculdade mental sabia quem que era Deus. O povo estava longe de Deus, ao ponto de Deus falar: ai, os filhos corruptores, raça de maligno, deixaram o santo de Israel e adoraram o Deus pagão. Eles preferiram pegar água em cisterna rota do que águas vivas. O que é água viva, meus irmãos? É a palavra santa de Deus. Se você precisa de algo, fica a vida de Deus. Deus vai te ajudar. Mas não adiantou. O povo foi levado a cativo. As mulheres que resistiram foram estrupadas, foram mortas à espada. Foi um grande lamento, ao ponto de Jeremias subir em cima do monte e começar a chorar. Meus irmãos, o inimigo está fazendo isso no nosso meio hoje, mas ele está mudando estratégia. Ele está fazendo isso dentro das igrejas. Ele consegue esfriar a pessoa dentro da igreja. A pessoa não consegue sentir a presença de Deus. A pessoa não consegue dar glória a Deus porque o vaso está rachado. E você está aqui na olaria. Deus, ele está querendo fazer um vaso novo. E para Deus fazer um vaso novo, o que precisa? Precisa de obediência. A Bíblia vai dizer: se o meu povo se buscar minha face e converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Mas Deus fez uma promessa para o povo, porque Deus amava o povo. Mesmo nós sendo desobedientes, Deus ama nós, meus irmãos. O povo ficou 70 anos lá no cativeiro. O povo voltou do cativeiro. Quando chega na terra, lá, né, irmão? Ele chega na terra e começa a levantar as casas dele, deixa a obra de Deus de lado. Em vez de levantar o templo, não. Ele começa a preocupar com as coisas dele. Ele começa a preocupar com a vida dele. Tem muitas pessoas, em vez de preocupar com a obra de Deus, preocupar em sua vida no altar, elas só preocupam em andar bonita, só preocupam em sair por festa, vai num lugar, vai no outro, não tem coragem de tirar um dia na semana para vir na igreja. Está desse jeito. As coisas estão desse jeito, meus irmãos. O povo, meus irmãos, está andando cada vez mais distante do caminho do Senhor. Eu estou falando essa palavra aqui, meus irmãos, não para os irmãos aqui, porque os irmãos aqui, o pouco que eu conheço, os irmãos que eu estou aqui, eu vejo que os irmãos têm vida com Deus. Mas essa palavra, meus irmãos, é para alguém que é da sua família, que não veio, para um filho seu que está ali perdido. Satanás está fazendo de tudo para acabar com a sua família, mas pode ter certeza, se o inimigo vir com a corrente de água, o Senhor alvorará contra ele a sua bandeira. Ele não vai deixar o seu filho nessa abertura. Deus peleja em favor daqueles que obedecem. Deus, ele peleja em seu favor. A Bíblia vai dizer que o povo foi levado a cativo. Lá em Jerusalém, lá na Babilônia, estava lá Daniel e seus 3 amigos. Lá no rio Quebar estava lá Ezequiel. Lá nas ruínas em Jerusalém estava Jeremias.
Meus irmãos, mesmo o cenário estando todo destruído, Deus sempre vai levantar a voz profética dele. Seja a voz profética dentro do seu lar, seja a voz profética dentro da sua casa, seja a voz profética aonde você trabalha. Não é para você ficar falando toda hora do amor de Deus ali, trabalhando, porque senão você acaba sendo mandado embora e vai colocar a culpa no pastor, nos obreiros da igreja, é verdade ou não é? Mas na hora de uma hora de descanso, ou então se você trocar mensagem, pegar o número da pessoa, fala do amor de Deus para ela. Tem tanta pessoa que tem 20, 30 anos de igreja, de ministério, cristão, aí a pessoa fala assim, você conhece fulano de tal? Fulano de tal não conheço não, aí você vai começar a falar comigo a pessoa, aí fala, eu conheço. Ela congrega lá comigo, não, ele é crente, sabe que ele é crente não? Porque dá mau testemunho. Os vizinhos ficam vendo as pessoas xingando palavrão dentro de casa, é só o nome da pelada para lá, para cá. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer que nós andamos debaixo de uma grande nuvem de testemunhos. As pessoas olham a nossa vida, ela espelha nós. Nós, meus irmãos, nós refletimos a glória de Deus. Nós temos que ser testemunha neste mundo. Nós temos que andar, meus irmãos, como os discípulos andou. Nós temos que dar bom testemunho dentro da nossa casa, do nosso lar. E eu quero dizer outra coisa também aqui. Estava conversando com o irmão ali, o irmão, né? O irmão me deu uma indicação e eu até vou nomear o irmão para depois o irmão dar um estudo bíblico. Nós vamos colocar aqui um estudo aqui num domingo. Nós vamos olhar para mais para frente aí. O irmãozinho, eu conheci ele há muito tempo. Tem bastante conhecimento. E às vezes a pessoa, né, tem vergonha de pedir orientação ao irmão. Eu cheguei perto dele, pedi uma orientação, ele pegou e falou, tem irmão que acha que é vergonhoso. Ah, não vou pedir orientação ao irmão. Meus irmãos, a Bíblia vai dizer assim que Paulo, ele chega perto dos irmãos de Coríntios lá, e ele fala assim, eu cheguei até vós, não com ostentação de palavra, ou por quer dizer, não com palavra bonita, eu cheguei no tremor, ele quer dizer o que ele está me dizendo sobre a humildade. E quanto mais humilde você for, você considerar o seu irmão maior que você, isso montará brasa sobre a tua cabeça. Não pense que você é alguém, porque você é vaso. Mas a excelência que você carrega dentro do vaso não é sua, é de Deus, é o Espírito Santo de Deus que está dentro do seu vaso. Nós podemos quebrar, nós podemos falhar, nós falhamos toda hora. Todo dia eu tenho que levantar e pedir perdão a Deus. Só da gente pensar, só da gente falar, a gente peca. Quem que nunca pecou? Quem que nunca falhou? A Bíblia vai dizer que Deus olha para a terra e não viu o justo sequer. A Bíblia vai dizer que aquele que fala que não fala mentira, aquele que fala que é justo, né? Ele já está falando mentira, porque justo 100% é só Deus. Santo 100% é só Deus. Santo é uma palavra que fala separado. Nós somos santos porque nós somos separados. Mas santo perfeito, na perfeição, vai ser só quando Cristo descer e o nosso corpo mortal se revestir de imortalidade. O nosso corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade. Aí nós vai ser 100% perfeito. Amém? Fica com essa palavra. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A humildade, é verdade. Não acho que eu sei alguma coisa, eu sou alguma coisa, não. Se nós acharmos que nós é alguma coisa, verdade. Foi um dos apóstolos que mais foi ideia, mais expandiu a igreja ali naquela região ali, né? Que pregou em várias regiões, né? Em vários continentes. Fica sobre os seus pés. Eu quero fazer oração a teu favor. Não desanime, viu? Você é vaso. O que você carrega dentro do seu vaso é o Espírito Santo que brilha no teu rosto. A Bíblia vai dizer assim, que nós temos a lei, não
em tábua, mas escrita no nosso coração, que reflete a glória de Deus no nosso rosto, caminhando de glória em glória. A glória do Espírito Santo tem que brilhar no nosso rosto. Começa a dar glória, glória, glória. Deus querido, Deus amado, Deus poderoso. Neste momento, meu Pai maravilhoso de oração, Senhor. Eu entro, Pai querido, na Tua presença.